Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Chenari e vou ser responsável aqui pelo nosso webinar de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre faculdades na Europa, né? Acho que nos últimos anos a gente tem percebido um interesse crescente, né, especificamente pela Europa, por diversos pontos. E o objetivo hoje aqui é trazer um pouco aqui do nosso conhecimento sobre as universidades nesses países e explicar, né, como funciona o processo. Então, a ideia. Vou falar brevemente sobre daqui para fora, trazer dos principais pontos do porquê considerar a Europa como um destino para vocês estudarem, explicar o processo seletivo dos países de lá, que tem, né, vários detalhes. Vamos trazer vários pontos de atenção desses países, falar sobre valores de faculdades, bolsas, depois um pouquinho do nosso trabalho. Se durante a apresentação vocês tiverem dúvidas, fiquem super à vontade, né, de utilizar aqui o Q&A ou o nosso chat, que a ideia é que no final eu responda a todas as perguntas de vocês. Para quem está começando a nos acompanhar agora, daqui para fora é uma consultoria que já, né, há vários anos, 23 anos, prepara jovens para fazer faculdade fora do Brasil. Mais de 4.000 jovens, né, já se prepararam através dos nossos programas. Nosso foco exclusivo é em graduação, então a gente não faz mestrado, doutorado, intercâmbios. Hoje no nosso time, muitos profissionais fizeram faculdade fora. Eu, por exemplo, fui cliente daqui para fora, estou aqui há bastante tempo. E aqui algumas das universidades mais renomadas, mais conhecidas, que tivemos alunos aprovados. Então, hoje, né, a gente atua nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, e nos principais países da Europa. Né, um ponto bem relevante, fora do Reino Unido, nosso grande foco aqui são faculdades que têm cursos em inglês, a não ser na Espanha e Portugal. E hoje eu vou, né, muitas das informações que eu vou explicar são voltadas para faculdades em cursos em inglês, mas também vou trazer informações aí sobre outras possibilidades. Aqui as principais aprovações dos últimos 3 anos em faculdades americanas. Tivemos alunos aprovados aí em muitas das mais famosas. E aqui nas faculdades, né, canadenses, da Europa, então algumas, né, principais aqui da Europa, e mais alguns exemplos de faculdades europeias, né? Então tem crescido aí nesses últimos anos, como eu já mencionei, o interesse e também, né, o número de alunos nossos aprovados em universidades espalhadas pelo mundo. Sempre que eu mostro esse slide aqui das universidades, eu sinto, né, muitos pais, estudantes, naquela dúvida, será que meu filho tem chance de estudar fora? Quais seriam as possibilidades? E para isso a nossa equipe desenvolveu uma avaliação de perfil. Depois eu vou deixar ela aqui no chat aqui também, no final. Vocês respondem algumas perguntas, notas, área de interesse, e dá para a gente ter uma ideia, né, a partir dos seus objetivos, de onde você está e o que você precisa fazer, né, para conseguir estudar fora. Ela é gratuita, então recomendo que depois todos façam. E aí muitas famílias depois escolhem marcar uma conversa aqui, conosco, tá? No final, eu deixo aqui no link no chat aqui para vocês também. Mas vamos lá, então, né? Porque eu acho que faz muito sentido, né, vocês considerarem fortemente a Europa como uma possibilidade de estudos no exterior. Então, eu separei aqui alguns dos principais pontos. O primeiro deles, né, nível acadêmico, hoje, quando a gente olha no principal ranking mundial, que é o Times of Higher Education, das 300 melhores faculdades do mundo, 115 estão na Europa, né? Para a gente ter uma base de comparação, no Brasil a gente tem uma universidade que está nessa faixa de ranking, né? Então, tem muita universidade boa, e aí, né, a gente pode destacar diversos fatores, mas eu gostaria de trazer principalmente investimento, né? O quanto essas universidades investem em pesquisa, em infraestrutura. Para você ter uma ideia, King's College no Reino Unido, no ano passado, investiu 350 milhões de dólares só em pesquisa, né? Então, professores capacitados, isso gera muitas oportunidades, consequentemente, faculdades bem ranqueadas. Hum, Custo de educação acessível. Eu vou entrar em mais exemplos, né, depois, é, mas a gente vê que, comparado com alguns países, existem oportunidades muito interessantes na Europa, né, e não só para quem tem cidadania europeia, né, mesmo para quem não tem, existem algumas oportunidades de faculdades, né, com mensalidades aí bem razoáveis. A Europa é uma economia forte, né, dentre os 30 melhores, maiores países, maiores economias do mundo, 12 estão na Europa. É um continente que é aberto para receber imigrantes, né? A Europa precisa de pessoas aí no mercado de trabalho, eles dão muito incentivo para depois de formado, você seguir no país, né? Não dificultam para obter o visto, a permanência no país. Um outro ponto bem legal também é que é muito comum uma mobilidade dentro da Europa, né? Então, por exemplo, as universidades lá, eles têm um programa Erasmus, né, que é um programa de intercâmbio que permite que o estudante, né, de repente, ao longo da sua jornada, faça 6 meses, um ano em algum outro país, né, dentro do continente. É muito comum também
alunos, depois de formado, irem trabalhar em outro país, né? Na maioria das áreas, o diploma europeu é válido em toda a comunidade europeia. É, e claro que, né, um grande objetivo, quando a gente pensa lá fora, é abrir portas, ter mais oportunidades de emprego, networking, né? E na Europa você tem a oportunidade de conviver com pessoas do mundo todo, abrem portas para você trabalhar na região, construir uma carreira internacional, além de toda, né, diversidade do continente, línguas. Então, ah, com certeza é uma opção muito interessante que, né, só tem crescido o interesse dos nossos alunos. Mas é claro que tem todo um processo seletivo para chegar lá. E hoje eu quero trazer muito aqui algumas comparações que a gente vê muito sobre o processo seletivo americano, canadense, que é muito padronizado, e na Europa não é um padrão tão específico assim. Então a ideia aqui é mostrar muito disso para vocês e ponderar algumas dessas principais diferenças. Tá? Então, vou separar aqui também Reino Unido e Europa em geral. Eu diria que da Europa, o Reino Unido talvez é o país que tem um padrão mais específico, enquanto os outros, né, tem bastante diferença. Num cenário geral, na Europa, a grande maioria das faculdades começam a avaliação acadêmica, né? Então, as notas escolares vão ser avaliadas, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que todo local avalia as notas do nono até o terceiro ano. Na Europa, isso pode variar, né? Tem alguns países que podem avaliar só o último ano ou os últimos 2 anos, e alguns também vão avaliar os últimos 4. Então, notas, algo que sempre, né, vai ser importante. Teste de proficiência. Então, quando a gente olha a Europa como um todo, TOEFL, IELTS, Duolingo, prova de Cambridge, né, é aceito. E para quem está pensando, por exemplo, estudar na Espanha, quer fazer, né, o curso em espanhol, o CL ou o DEL, né, os idiomas locais também, se você for estudar em alemão, enfim, aí vão ter as provas específicas de cada país. Para o Reino Unido, ponto super relevante. A prova de proficiência, que é a mais interessante de ser feita para você conseguir tirar o visto estudantil depois, é o IELTS UK VI, tá? Então, para o Reino Unido especificamente, essa prova é mais interessante. E aí, Enem, né? Até vi que chegou uma pergunta aqui, né, da Maria, se todo brasileiro precisa enviar o Enem. Depende muito do país que você vai se candidatar e da própria universidade. Na Europa, ah, é possível, sim, que muitas faculdades considerem a nota do Enem. Depois eu vou trazer mais exemplos específicos, né, que mudam um pouquinho dependendo do país. Por exemplo, para Portugal é um acesso direto à nota do Enem. Só com a nota do Enem já é uma classificatória, enquanto em alguns outros países o Enem é uma das etapas consideradas no processo. Mas eu diria que se comparado com os Estados Unidos, por exemplo, na Europa o Enem vai ter um peso maior. Critérios pessoais, né? Então, os mais comuns personal statement, e no Reino Unido eles chamam de personal statement, e nas faculdades de outros países da Europa também é muito comum chamar de motivational letter. Então, costuma ser uma carta, uma redação muito mais objetiva, né, do porquê que você está interessado naquela universidade, naquele curso, como que você acha que esse curso vai contribuir para o seu futuro, né? Aí costuma ser uma redação para aquela universidade, diferente das faculdades americanas, por exemplo, tem um número maior de redações, redações mais pessoais. Outro ponto, na Europa, apesar, eles consideram sim atividades extracurriculares, mas ela é avaliada de uma forma muito diferente. Né? Nos Estados Unidos, você tem que listar, você tem um formulário para você listar as suas atividades extracurriculares. Na Europa, o comum é você falar sobre elas no seu personal statement. Então, talvez criar algum link daquilo que você se envolveu, né, de extracurricular, como isso tem algum tipo de relação com o seu curso, ou talvez uma entrevista lá na frente, mas você normalmente não vai ter aquele espaço para listar cada uma delas. Cartas de recomendação também é uma variação, não é toda universidade que vai pedir, tem algumas que pedem, tem algumas que não, tem algumas que pedem, mas que também tem uma possibilidade de não ser só de professor, tem locais que permitem ser de alguma pessoa que você fez estágio, alguma pessoa que você conhece, não necessariamente só da escola. Nos extras, né, no Reino Unido, são pouquíssimas universidades que pedem entrevistas, eu diria que uma proporção menor. Já nos outros países da Europa, quando a gente olha o número de faculdades e a proporção que pede entrevista, tem até uma quantidade maior. E aí, como eu falei, é comum que na entrevista você fale um pouco mais, né, sobre o que você fez de extracurricular. Portfólio para os alunos artísticos, assim como as faculdades americanas, também é muito comum ter, principalmente para as, né, universidades que são mais voltadas aí para a área artística. E um detalhe muito importante.
é muito comum que algumas universidades, dependendo do curso que você for estudar, podem pedir matérias específicas que você precisa ter cursado ao longo do ensino médio, ou até mesmo provas específicas, tá? Em alguns casos, pode ser prova do país ou daquele curso, depois eu vou trazer alguns exemplos. O que que eu sempre gosto, né, de falar sobre a Europa? Não tem um padrão. É muito comum as pessoas me perguntar, mas como funciona o processo desse país? Putz, depende. De repente, uma faculdade pública tem um processo diferente de uma privada, ou regiões diferentes, estados diferentes podem ter processos diferentes. Então, acho que esse é um dos principais pontos de atenção. E aí eu trouxe alguns exemplos para contextualizar isso. Um deles, né, é o Foundation Year e o modelo de ensino aqui nesses países. Então, quanto nos Estados Unidos, no Brasil, são 12 anos pré-universitários, depois 4 anos de faculdade, no Reino Unido, na Holanda e na Alemanha, são 13 anos pré-universitários. Então, para esses países, né, a grande maioria das universidades vai olhar o nosso currículo brasileiro regular e vai dizer: bom, só com o currículo brasileiro você não consegue aplicar para a nossa universidade. E aí, existem algumas maneiras de você conseguir cumprir, né, com essa deficiência, vamos dizer assim, no nosso um ano a menos. Algumas universidades vão permitir você fazer um ano de faculdade aqui no Brasil, geralmente tem que ser numa área relacionada com o que você vai estudar depois, ou fazer o Foundation Year, né, que é um ano muito comum, principalmente em faculdades no Reino Unido. Existem sim alguns foundations na Holanda ou na Alemanha, e aí esse foundation costuma ser dentro da própria universidade, e também já preparatório para a sua área de interesse, e aí ele vai, né, pagar esse um ano a menos do que você tinha feito aqui no Brasil. Muitas pessoas me perguntam, mas dá para aplicar direto? Existem algumas maneiras? Bom, os mais comuns são alguns currículos, né, internacionais, então alunos que estudam em colégios americanos ou alunos que estudam em colégios que têm IB. Existe algumas formas também de você tentar fazer os APs, que são aulas avançadas, você pode tentar se registrar para fazer só o teste dessas aulas. Então, existem alguns caminhos para tentar cumprir aqui, principalmente a partir desses outros currículos. Né? E como eu falei, sempre tem algumas exceções. Então, existem algumas faculdades, principalmente na Alemanha, uma ou outra no Reino Unido, mas poucas, que, dependendo das suas notas de ensino médio, podem permitir você aplicar direto. Tem algumas na Holanda também, que a depender de nota, da combinação nota de ensino médio e nota do Enem, pode permitir você pular o Foundation. Tá? Mas, via de regra, na grande maioria das faculdades, se você só tem o currículo brasileiro, é muito provável que você não consiga aplicar direto na maior parte das faculdades aqui nesses países. Como eu mencionei, né, existem. Eu vi que chegou a pergunta da Maria aqui, acho legal que está bem relacionado. Ela perguntou quanto a quem tem o diploma IB, também é necessário fazer esses 2 anos? Maria, normalmente não. Quando você tem um IB, você consegue aplicar direto. O que que é super, né, importante aqui? Normalmente nas faculdades da Europa, eles vão dizer exatamente quais são os pré-requisitos que você precisa ter de IB para ter a sua candidatura considerada. Então, por exemplo, às vezes você vai estudar, né, engenharia, você quer estudar engenharia, você tem que ter feito currículo IB, você tem que ter feito algumas matérias high level específicas, de matemática, retirar uma nota. Então, dependendo do que você fez no currículo IB, você consegue sim aplicar direto e não precisa passar por esse um ano, né, pré-universitário do Foundation. Como eu mencionei aqui, existem diversos pontos de atenção na Europa, né, que separar aqui alguns deles. Primeiro, os que são relacionados às provas. Então, como eu falei lá atrás, o Enem, para quem pensa na Europa, vai ter um peso maior, vai acabar sendo avaliado por algumas universidades, então é interessante você fazer. Mas muito importante entender como ele é avaliado em diferentes países. Então, para Portugal, a nota do Enem, né, para quem não tem cidadania, é um acesso direto. Só com a nota do Enem já consegue entrar na universidade. Normalmente, nos outros países onde o Enem pode ser considerado, não é só a nota do Enem. Eles vão ter uma avaliação de outros pontos também. E tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque eu já vi alguns alunos, eu vi que aquela faculdade aceita o Enem e achou que é só fazer o Enem e não precisa fazer o resto. Tá? Segundo ponto, provas específicas. Ah, Tem, né, diversas universidades que têm provas específicas, que é só para aquela universidade. Trazendo alguns exemplos aqui para vocês, de faculdades muito conhecidas, né? Bocconi, na Itália, tem uma prova específica. IE, na Espanha, tem uma prova específica. Quem quer estudar direito no Reino Unido tem que fazer uma prova específica.
Então tem que ter essa atenção. Algumas universidades já revelam todo o conteúdo, você já aplica e já faz a prova. Tem algumas outras que primeiro você se candidata para a faculdade e depois você faz a prova. E por último, vocês viram que eu não falei, né, do SAT no processo seletivo. Via de regra, ele não é uma exigência, né, de grande parte das faculdades europeias, mas tem algumas universidades, especialmente que têm cursos em inglês, que podem sim aceitar o SAT, ou para fortalecer o seu application, ou até como um substituto da prova da universidade. Por exemplo, a IE na Espanha, ela tem a prova, né, da própria universidade, mas se você fizer o SAT, você pode enviar ao invés de fazer a prova, tá? Então, pode ser sim uma prova que te ajude, mesmo para as faculdades europeias. Alguns pontos de atenção, quando a gente fala na parte de seleção de universidades. Tem uma quantidade menor de universidades se a gente compara com os Estados Unidos. Por exemplo, nas faculdades americanas, né, faculdades de 4 anos nos Estados Unidos são mais de 3.000 universidades, então tem muita opção. Se a gente vai olhar na Holanda, por exemplo, são em torno de 50. Então é um escopo consideravelmente menor. Segundo ponto, eu tenho muitos alunos que querem estudar na Europa, às vezes, né, na Holanda, na Itália, na França, mas um curso em inglês. Dependendo da área que você escolhe, a quantidade pode ser muito mais limitada. Então, às vezes, eu vejo alguns alunos, eu quero esse curso e acham que vou ter, né, centenas de opções, talvez seja um pouco mais limitado. Você tem uma opção na Itália, uma na França, né? Geralmente, quanto mais específico é o curso, menor vai ser a disponibilidade de cursos em inglês. Currículo, aqui mais uma vez comparando com os Estados Unidos, né, que tem aquele currículo flexível, então muita gente fala, no exterior eu posso estudar fora, tem aqueles 2 anos mais gerais, tem uma flexibilidade maior. Na Europa, você já tem um currículo mais parecido com o Brasil, eu diria um pouco mais rígido, que você já tem que ter mais certo do curso que você quer na hora que você vai aplicar, né? Você não precisa saber do curso que você quer quando você começa a se preparar para estudar fora, mas na hora de aplicar para as faculdades do Reino Unido, ou do Reino Unido, desculpa, da Europa, vai precisar saber. E o último ponto, né, é que dentro de uma mesma universidade é possível que o custo varie bastante dependendo do curso, né, que nos Estados Unidos não acontece tanto dentro de uma mesma universidade, na Europa isso pode variar bastante. E aí existem diversos pontos específicos por país que tem que ter atenção, e aqui eu podia trazer vários, mas eu preferi pontuar, né, um em cada um deles para trazer para vocês. Holanda. Quando vocês forem pesquisar sobre faculdades holandesas, talvez vocês vão ouvir esse termo aqui, números fixos. Para alguns cursos de alta demanda em algumas universidades, onde tem uma concorrência muito grande, e que tem vagas limitadas por conta dessa concorrência, eles chamam de números fixos. E o que que é isso? Você, quando aplica para as faculdades holandesas, você pode aplicar para até 4 universidades dentro da plataforma país permite, só que se for números fixos, você pode aplicar para no máximo 2, né? Porque tem vagas ilimitadas e uma, né, concorrência maior. Itália. O processo seletivo varia muito de faculdades privadas para as faculdades públicas. E aqui, trazendo especificamente para as faculdades públicas, é um processo que ele varia muito de ano para ano, porque as vagas são liberadas por edital. E, né, o governo geralmente vai falar o que, que vai ser exigência naquele ano, em março, abril, e muitas vezes tem uma demora para as universidades atualizarem isso no site. A gente vê algumas mudanças significativas, às vezes, de um ano para o outro. Então, eu diria que é um processo que, né, pode gerar um pouco mais de ansiedade e surpresas de última hora. Portugal, o processo seletivo, ele é diferente para quem é cidadão europeu. Então, como eu expliquei lá atrás, né, para nós brasileiros aqui, nota do Enem classificatória direta para as faculdades portuguesas. Para quem tem a cidadania europeia, para quem tem cidadania europeia, você não consegue aplicar com a nota do Enem. Você precisa fazer o exame nacional lá em Portugal. Então, eu diria que tem essa, né, uma complexidade maior. A não ser duas universidades, hoje, acho que é a Faculdade de Lisboa e de Algarve, se eu não me engano, que elas permitem, se você tem uma cidadania europeia, mas não portuguesa, que você escolha se você quer fazer o Enem ou aplicar como cidadão europeu. França tem sessões diferentes de etapas de candidatura, geralmente novembro, janeiro ou março. E a Espanha, para quem quer, né, se candidatar para as faculdades públicas de lá, você tem que fazer o vestibular espanhol que chama PCE, é uma prova, né, exatamente o vestibular deles,
Mas, como eu falo que na Europa tem muitas exceções, a região de Andalucia, né, onde fica a Universidade de Sevilha, por exemplo, você consegue, não precisa fazer o PCE, e tem uma universidade em Madrid, a Carlos III, que você tem uma modalidade de candidatura que você pode aplicar antes e não precisa, né, fazer o PCE. Então, é sim, a Europa tem essas questões específicas, que tem que ter muita atenção. Trouxe aqui também um exemplo de como a linha do tempo pode variar dependendo do país que você for se candidatar. Então, por exemplo, a Portugal, é comum que as candidaturas para a primeira fase do ciclo comecem em janeiro, né, do ano que você vai iniciar a faculdade, que normalmente lá é entre agosto e setembro. Espanha, as faculdades públicas de Andalucia, as candidaturas são em março. E você tem as respostas das faculdades em abril. Mas as outras faculdades públicas da Espanha, então Madrid, Barcelona, você faz o PCE em junho e recebe o resultado, se foi aprovado ou não, em julho, para iniciar o curso em agosto, né, em setembro. Então, um processo bem mais complexo, muito rápido, tudo muito mais em cima da hora. E nos outros países, Alemanha, Itália, Reino Unido e França, tem algumas faculdades que o processo de candidatura começa já em novembro, né, do ano anterior do que você vai iniciar a universidade. Mais uma vez, como falei aqui, não tem um padrão específico, pode variar bastante. Agora, tema acho que super importante, muitos perguntam, eu acho que um dos pontos que atrai muita gente na Europa é o custo-benefício. Sempre que eu falo de valores, sempre que a gente fala que não vai para fora, a gente já está considerando aula, moradia e alimentação. Então, é um pacote completo para estudar no exterior. Pensando aqui nas faculdades da Europa continental, varia de 15 até 45 mil euros por ano, né, contemplando esses valores, e no Reino Unido de 25 a 50 mil libras por ano. Quando a gente olha só a parte de aulas, existem universidades nesses países que as aulas começam a partir de 800 euros no ano. Então, acho sempre legal trazer, né, esse slide aqui, porque quando a gente fala que 800 euros no ano divide por 12, poxa, pelo menos de faculdades privadas aqui no Brasil, muito difícil a gente encontrar alguma que vai estar dentro desse valor. E aqui, pessoal, eu não estou falando de bolsa, tá? É você ser aprovado em alguma dessas faculdades e esse vai ser o nível de investimento. Sempre quando eu mostro slide, algumas pessoas me perguntam, tá, mas quais são essas universidades? Então, eu trouxe alguns exemplos. Nome da universidade, ranking, né, do Times of Higher Education, então aquele ranking até que eu usei como referência, né, que tem uma brasileira que está entre as 300 melhores. Na primeira coluna tem o custo anual em euros para quem não tem cidadania europeia e na segunda para quem tem. Então, existem algumas universidades, por exemplo, na Itália, aqui a Universidade de Bolonha, que eles querem muito atrair alunos internacionais e que não fazem distinção de preço. A região de Andalucia, que eu mencionei também na Espanha, a Universidade de Sevilha, é uma outra região que tem muito interesse em atrair alunos internacionais. Então, mesmo valor. E tem alguns locais, como por exemplo em Portugal, onde existe uma diferença e o valor para quem tem cidadania europeia é mais baixo. Tá? Então, um bom planejamento, existe a chance de você estudar numa boa universidade, né, nem necessariamente dependendo da bolsa de estudos, mas só de ser aprovado já está num custo-benefício bem interessante. Existem também bolsas de estudos. Aqui vou trazer alguns exemplos de universidades onde, né, a gente sabe que tem bolsa, principalmente por mérito acadêmico, tá? Né, aqui alguns exemplos de faculdades europeias. E na Europa também existem algumas instituições que oferecem bolsas de estudos, geralmente instituições, né, focadas em cada um dos países, tá? Então aqui alguns exemplos. Ah, e aí, né, depois de trazer assim aqui para as partes finais, é muito comum quando eu converso com estudantes, com famílias, terem, né, quando a gente fala de processos seletivos, né, eu ouvi dizer que o processo seletivo na Europa é mais fácil, né, é mais simples do que o processo seletivo nas faculdades dos Estados Unidos e do Canadá. E isso é um mito, né? São complexidades diferentes. E eu acho que as grandes complexidades na Europa é que tem muitas variáveis que fazem com que o processo pode mudar bastante. Então, de país para país, né? De curso para curso, às vezes dentro de uma própria universidade, pré-requisitos completamente diferentes. De universidade para universidade, principalmente quando a gente fala de pública e privada. Quando a gente olha no Canadá, nos Estados Unidos, os processos da pública e das privadas são muito parecidos, não mudam muito. Na Europa, né, mudam drasticamente do currículo que você tem, né? Então, o currículo brasileiro, o currículo internacional, e se você tem cidadania europeia ou não.
Então, tem alguns locais que, se você tiver cidadania, facilita o processo, né? Você vai ter um número de vagas maior. Tem alguns locais, como eu dei o exemplo de Portugal, que o processo pode se tornar mais complexo de você ter que fazer a prova lá. Então, tem muito detalhe, tem que ter muita atenção. E né, grande parte do nosso trabalho na Europa consiste dentro disso. Então, eu quero explicar bem rapidinho aqui para vocês como que funciona o nosso trabalho e depois abrir para as perguntas. Mas ele é dividido em duas grandes etapas. Para quem está, né, no final do ensino fundamental ou nos primeiros 2 anos, né, do ensino médio, é o programa de preparação, onde trabalhamos muito nas atividades extracurriculares, gerenciamento de tempo, o que que faz sentido você fazer baseado nos seus objetivos, começar a preparação para as provas, e com a grande ideia desse aluno chegar no ano de candidatura mais bem preparado para o processo seletivo. É muito comum me perguntarem os pais, mas meu filho, para começar a se planejar com vocês, começar a se preparar, ele tem que estar 100% decidido do curso que ele quer fazer ou de onde ele quer estudar, o país? Não. Tenho muitos alunos aqui no nono, primeiro e segundo ano que querem estudar fora, querem chegar lá na frente com chances, mas ainda não sabem exatamente o que quer, né? O que ele vai falar na frente. E a ideia é justamente trabalhar nesses pontos que são comuns, né, na maior parte dos países, para chegar no terceiro ano e falar, bom, agora está se afunilando, eu construí o que é necessário para ter possibilidades. Quando está no último ano do ensino médio, é o programa de candidatura, onde a gente vai ajudar na seleção de faculdades, né? Seguimos com a preparação aqui para as provas, orientação com os essays, redações, toda a pesquisa dos prazos, pré-requisitos, toda essa parte de application. A gente envia isso para as universidades. Para os alunos pensando em cursos artísticos, tem orientação e preparação de portfólio e tem todo o suporte no pós-admissão, né, na hora que você é aprovado na faculdade. E aqui tem um outro detalhe legal de eu falar de Europa, também comparando com os Estados Unidos. Nas faculdades americanas é muito comum que você more no campus, pelo menos no primeiro ano da universidade, algumas até uma política. Na Europa, uma ou outra universidade tem moradia dentro do campus, muitas não têm, e mesmo muitas que têm, não é suficiente para todo mundo morar lá dentro. Então também tem toda essa pós-admissão de moradia, de encontrar, né, as opções. E a gente dá todo esse suporte até o aluno chegar no campus. Tem um time nosso que fica aqui para dar suporte ao longo da universidade também. Aqui o exemplo de uma aluna, Maria Luísa, que está na faculdade de Amsterdã, e o time que trabalhou com ela. Ela começou a se preparar conosco no primeiro ano do ensino médio. A Carol foi a mentora na fase de preparação. Thalita, orientadora de application no último ano, fez toda a gestão, né, das candidaturas, dos prazos. Rafa, um dos nossos estrategistas que ajuda na escolha de faculdades. Jamal, orientador de redações, que vai ajudar com os textos. E a Gabriela Ribeiro, nossa psicóloga. A gente tem visto aí nos últimos anos, né, um crescimento de alunos mais ansiosos, inseguros. Será que eu vou dar conta? E a Gabriela Ribeiro conhece esse questionamento que os jovens podem ter nessa fase de application. Quando precisa, ela ajuda com ferramentas para lidar. Nesse momento a gente sabe que é difícil para um jovem, né? 16, 17 anos, um monte de coisa acontecendo, escola no Brasil ainda, né, se planejando para estudar fora. E eu quero mostrar um pouquinho na prática de como que a gente, né, o que que a gente traz de informação na hora de um estudante aplicar para uma universidade. Então, né, como eu mencionei, tem faculdades que têm uma disponibilidade maior de cursos de inglês, uma disponibilidade menor. Então, a gente vai trazer todas as opções de curso que aquela que a faculdade oferece, as informações específicas sobre a universidade, quais são os pré-requisitos, o que que você precisa ter, quais são as notas, tem uma prova específica para aquela universidade ou não, ah, quando que você deve aplicar, enfim. Então, a ideia é que vocês sejam informados de cada universidade, de todos os pontos, né, de todos os pré-requisitos. Na hora de aplicar, para cada universidade, a gente tem um passo a passo do que tem que ser feito, como deve ser feito, toda essa parte, né, de envio de documentos, dos prazos, dos pré-requisitos. Então, realmente é um detalhe, né, de cada um dos diferentes países, quais são as linhas do tempo, né, para que vocês estejam seguros e mesmo com essas diferentes informações que cada faculdade, cada país tem, né, vocês consigam realizar essa candidatura, tendo certeza de que o projeto vai dar certo. E aí, né, antes de abrir para as perguntas, queria já convidar vocês para os nossos próximos eventos. Então, aqui do mês de julho, a gente tem uma sobre bolsa de estudos, ah, no dia 24, no dia 31, cuidados que vocês precisam ter quando estão fazendo um processo seletivo sozinho, sem, né, uma orientação especializada. E no dia 6 eu vou fazer uma entrevista com a Gabi Ribeiro, com a nossa psicóloga. Ela vai trazer um pouquinho de como que é o trabalho dela, né, como que se preparar mentalmente aí para um processo seletivo na hora que você quer estudar no exterior. Vou deixar aqui para vocês, né, muitas pessoas chegaram ao longo da apresentação, então
Uma recomendação para quem está começando, se vocês ainda não tiveram uma conversa individualizada conosco ou não fizeram a nossa avaliação de perfil, recomendo que façam, né? A avaliação de perfil é gratuita e ela consegue dar uma fotografia de onde vocês estão hoje, né? Ou os filhos de vocês. Ah, respondendo algumas perguntas, a gente tem essa ideia, nossa equipe entra em contato por WhatsApp para dar um feedback e depois ter uma conversa individualizada, que também é gratuita, mas a partir dessa conversa a gente tem uma análise melhor, né, das possibilidades e até consegue entrar em mais detalhes de como podemos, né, orientar vocês. E aí, pessoal, deixa eu colocar aqui o link no chat, mas falei bastante, queria abrir para as perguntas, dúvidas que vocês tenham, e aí pode ser sobre o processo seletivo, né, das faculdades europeias ou de outros países também. Chegou uma pergunta aqui no Q&A. As atividades extracurriculares importam menos nas faculdades da Europa? Excelente pergunta, é algo que eu escuto também bastante, né? A faculdade europeia não considera atividade extracurricular. Ah, não diria que as atividades não são consideradas, a forma de avaliação que é diferente de como que é nos Estados Unidos. Nas faculdades americanas, você vai listar com uma breve descrição sobre cada uma delas num formato de formulário. Então, você tem mais espaço para abordar sobre elas. Enquanto na Europa, você acaba falando mais sobre elas no seu personal statement. Mas, especialmente em faculdades mais seletivas, ainda assim tem uma importância, que ela é sim considerada, mas tem alguns países e algumas universidades onde, de fato, pode ser que ela não seja avaliada, né, de uma forma geral, como, por exemplo, para quem quer estudar em Portugal, só a partir da nota do Enem. Tem algumas universidades na Itália que você vai ter aquela prova específica, que o que vale é o resultado na prova. Então, existem sim algumas universidades onde pode ser que não seja avaliado e considerado, mas tem que tomar muito cuidado, que não dá para dizer que em toda a Europa, né, não tem peso ou tem um peso menor. Vai variar muito de universidade para universidade. Bom, pessoal, caso, né, a gente não tenha mais nenhuma dúvida, queria primeiro muito agradecer, né, todos vocês aqui hoje. Fica aqui meu convite também para os próximos eventos. Para quem quiser também, acho que vale super a pena, marque uma conversa individualizada aqui conosco, né? A gente consegue entrar em mais detalhes sobre temas específicos. E para mim, sempre um prazer estar por aqui, tá? Uma ótima noite a todos e nos vemos aqui nos próximos eventos, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Ih, chegou mesmo. A Ana agradeceu. Eu que agradeço, Ana, a participação. Obrigado.